Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu. Eu, Ricardo Guelph, aqui do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, trazendo essa série para a gente mergulhar dentro do universo da mediunidade. Hoje a gente vai falar sobre inspiração, intuição e pressentimento com ela, Celina Sobral. Seja bem-vinda, Celina. Gratidão, Ricardo. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Que possamos estar na proteção do alto, na proteção divina dos mentores de luz e que seja muito esclarecedor esse programa de hoje. Então, Celina, a gente vai agora começar então com esse tema, inspiração, pressentimento. É comum a gente ouvir algumas pessoas falando, né? Minha intuição não falha. Mas também na doutrina a gente encontra ali estudando o termo inspiração. E às vezes causa ali uma confusão. O que significa cada um desses termos para a doutrina e qual a diferença entre eles, inspiração e intuição? Pois é, Ricardo. Todos nós temos inspiração, temos intuição, temos a ligação com o plano espiritual, porque não pode ser diferente. Somos espíritos encarnados e somos médiuns, que estamos entre o meio, né? Mediunidade entre o meio espírita, o espírito e o corpo de carne. Então, somos espírito em experiência material. Então, esse medianeiro, essa situação de contato, de ligação, sempre existe. E para o espírito, o contato é através do pensamento, é através da alma, da telepatia, vamos dizer assim. E dentro dessa comunicação de espírito e pessoas, a telepatia e o pensamento se faz mais profundamente ou menos, dependendo da potência mediúnica, Ricardo. Então, quando a gente diz assim, olha, eu estou sendo inspirado para fazer tal coisa, porque eu senti tal coisa, os benfeitores, e nem sempre só benfeitores, influenciam sim o nosso pensamento, né, através dessa comunicação e da telepatia. Então, eles nos passam alguma coisa que é uma ideia. A inspiração não está mexendo com o nosso sentimento. É uma ideia do plano espiritual passando para a gente de uma forma que nós vamos captar mais ou menos, dependendo da potência mediúnica que existe, né? É também alguma coisa que pode estar acontecendo no momento, o que vai acontecer, mas que está mexendo com o nosso pensamento e com o nosso eu, com o nosso ser encarnado. Então, isso daí é uma inspiração. Alguém do lado de lá nos passou uma ideia. Quando a gente vai para a intuição, e é bem interessante, viu, Ricardo, a gente falar de intuição, porque geralmente a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu não tenho mediunidade não, de vez em quando eu tenho uma intuição, não é? A gente não ouve muito isso? Então, a intuição é uma coisa muito legal. É uma mediunidade que todos também têm, pode ter, só que às vezes também é mais profunda ou não tão profunda. É também telepatia, é também comunicação de pensamento, só que na intuição é mexido o sentimento do médium. Por quê? Porque é alguma coisa que a pessoa, aquele espírito que está sendo intuído, já vivenciou, já tem no seu eu. Pode ser, a intuição pode ser mediúnica e pode ser anímica. Veja bem, alguma coisa do meu passado que eu já conheço, mas a intuição é alguma coisa que, até mesmo o espírito, quando vai falar, a pessoa vai sentir que não é tão assim, nossa, eu já sei, sabe? Foi passado para mim, eu estou sentindo isso, mas eu já sei, já faz parte da história do médium. Aí mexe com o sentimento, porque quando está a intuição anímica, que é da própria pessoa, do seu passado, do que esteja vivendo ou que já viveu, mexe com conhecimentos que realmente estão na vida do médium. Olha aqui, né? A gente pensa, nossa, a intuição é uma coisa boba, só tem intuição. Não, está no profundo da gente, não é? É bem legal. E isso aí vai puxando para outras situações que a gente vai vivenciando, que a gente vai experimentando, vai aprendendo. Mas cabe a gente dizer aqui, Ricardo, que o estudo precisa ser feito por Kardec, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, principalmente Livro dos Médiuns, mostrando para a gente que isso daí não é uma brincadeira, não é uma coisa... pode ser
que a gente diga assim, não, agora eu vou ver o que me vem de inspiração, agora eu vou ver o que me vem de intuição. Mas tem sempre essa parte, não só nossa, como tem a parte da espiritualidade atuando junto da gente. Para você que está acompanhando a gente aqui no Portal Mundo Maior, essa série, né, exclusiva do portal Mediunidade Sem Tabu, a gente ainda vai falar de muitos tipos de mediunidade, né, Celina, para você que está acompanhando a gente, mediunidades e fenômenos como psicografia, psicofonia, algumas mediunidades até mais raras. É possível dizer que a inspiração e a intuição são mediunidades mais comuns e mais próximas das pessoas? Não sei se mais comum, com certeza, porque a intuição todos nós temos, a inspiração também. Mas não sei se talvez mais próxima, porque precisa ter alguma coisa fluídica, precisa ter alguma coisa de ligação com aquele espírito que está querendo se comunicar com a gente. Não sei se a palavra certa seria mais próxima do ser humano encarnado. Mas o importante é a gente saber, por exemplo, quando essa inspiração ou essa intuição está sendo boa, se a gente deve seguir ou não. Por isso cabe o estudo. Legal. Entendeu? Porque senão a gente vai dizer, não, eu estou sendo intuído disso aí, eu vou fazer e pronto, calma. Né? Vamos ter a sensatez, vamos ter realmente o estudo, vamos ver se Jesus faria aquilo, vamos ver se está dentro das condições certas para que a gente seja um ser humano de bem e por aí vai. Celina, agora a gente vai ver um trechinho do trailer do filme Premonição. A gente vai ver um trechinho aí pra gente continuar o assunto de hoje. Vamos lá. Pode ir! Vamos nessa! Uhul! Nós temos que sair daqui. Não aperta o botão, não aperta! Eu quero sair, me deixa embora! Wendy, calma, tudo bem. Não, vai tudo cair, vai cair! Wendy. Vai haver uma falha, os trilhos vão cair, por favor! O que foi? Eu quero sair! Ela me deve estar deixa sair. drogada. Tudo bem, calma. Tudo bem, abra. Só atrás. Wendy, Ei. Calma. Eu vi no meu pensamento. Os trilhos caindo, os carrinhos também. ela tá só um pouquinho. Celina, pessoal de casa, a gente viu agora, né, esse trechinho do trailer aí do filme Premonição, onde a garota, ela ali sentada para ir naquele brinquedo, ela vê um possível acidente que pode acontecer. Celina, esse tipo de pressentimento ou premonição, né, que alguns falam, são a mesma coisa? Premonição e pressentimento, esses dois termos são a mesma coisa? A gente encontra na doutrina? O que significa isso? Pressentimento e premonição são a mesma coisa, sim, porque são sinônimos, né? E, na verdade, o pressentimento está ligado também à intuição. É como se fosse algo intuitivo. O pressentimento é algo intuitivo, sim, né? E é um desdobramento, realmente, da intuição, só que é como se fosse uma leve impressão. É alguma coisa que, às vezes, está mais nítida, às vezes não tão, mas... pode ter alguns detalhes que fazem a diferença, dizer, nossa, eu estou realmente sentindo mais fortemente que alguma coisa vai acontecer, e também não deixa de ser, viu, Ricardo, alguma coisa de uma história que a gente já conhece e que já está meio amadurecida, não sei se é amadurecida, mas dentro do nosso espírito. Tanto que quando a gente fala de pressentimento de uma ideia, de uma pessoa, se fala de pressentimento e premonição. Quando já se fala de alguma coisa que vai acontecer com a humanidade, se fala de pressentimento profético, é alguma coisa mais extensa. Então, quando a gente lembra, né, inspiração, nossa, pode ser um mentor, pode não ser, uma ideia que veio. A intuição, alguma coisa que já está dentro da gente, mais profundo, e leva para um dos lados do pressentimento, tudo exige o estudo, sim, e com certeza também um pouco de pesquisa, né, um pouco de aprofundamento para que a gente não erre e saiba o que está acontecendo com a gente e o que a gente vai colocar para o nosso dia a dia ou não. Tem coisa que tem que ser cortada, porque nem sempre as influências com a gente são as melhores. E também dependendo, Ricardo, da nossa emanação energética, do jeito que a gente está naquele dia, nós vamos captar coisas de espíritos mais evoluídos ou menos, né?
Interessante você tocar nessa questão, né? Essa captação dos espíritos. A gente já veio falando, né, dessa construção de que a inspiração é um contato mediúnico. E aí eu pergunto, Celina, os espíritos, eles podem nos influenciar ou auxiliar na nossa vida, nas nossas escolhas? Como funciona essa interferência dos espíritos? Pode, eles podem influenciar, sim. Só que nós temos a lei do livre-arbítrio, nós temos a nossa individualidade. O espírito não pode fazer da gente o que ele quiser, a não ser que nós estejamos em completo desequilíbrio e num estado elevado de obsessão, né? Que já não seja mais nem fascinação, mas uma subjugação bem profunda. Mas os espíritos nos envolvem, como diz o livro dos espíritos, e às vezes nos manipula de uma forma muito maior do que a gente imagina. Então, por isso a importância, novamente, nós insistimos no estudo, para que a gente faça aquilo que está dentro, não só das nossas condições mentais, espirituais, energéticas, e o que é certo. Porque a maioria dos espíritos que estão, vamos dizer assim, livres, soltos no planeta de prova e expiações, são espíritos iguais a gente, não são espíritos elevados, com grandes conhecimentos, assim, no nosso dia a dia. Tem, lógico, os nossos mentores, que podem nos influenciar também, cabe a nós estarmos em condições de captarmos as energias e ouvirmos realmente os sinais, que onde se diz. Mas eles podem, e a gente que deve deixar ou não fazer ou influenciar da forma que eles querem. Uhum. Celina, vou até esclarecer o pessoal de casa que está acompanhando a gente. A Celina comentou aí 2 termos, né? A subjugação, a fascinação. Aí são termos ligados à questão de obsessão espiritual, que a gente vai trazer um episódio dedicado só a esse tema. Walter Farid Júlio vai estar com a gente para a gente conversar um pouco disso. Então acompanha aí essa série Mediunidade Sem Tabu e todos os episódios e desdobramentos aí que a gente mergulha no universo da mediunidade. A gente vai falar mais sobre isso adiante. Então agora continuando aqui no nosso tema, né, Celina, pressentimento, inspiração, intuição. Como são as inspirações e os pressentimentos? Como a gente recebe e sabe que está recebendo essa inspiração? Olha só, eu costumo dizer assim, se nós estamos numa situação de vida, de momento, que a gente gosta muito de fazer alguma coisa e de repente desiste, não está legal, não tem mais vontade, está sem ânimo, a gente fala, peraí, isso daí não é meu. Não é? Eu estou sendo intuído a deixar de ir, por exemplo, numa aula do Evangelho, deixar de fazer alguma coisa que eu gosto muito, se eu gosto. Então, aquilo não é meu. Né? A influência, a intuição que está vindo, até mesmo mais a inspiração, que é de um lado fora, né? A intuição é mais profunda, nossa ou mediúnica, precisa ser decifrada através desse conhecimento que nós buscamos nas casas espíritas, no estudo. Muitas pessoas fazem hoje em dia o estudo online, mas precisa ser feito, né? Porque senão a gente vai dizer, não, eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, calma. Né? Veja realmente em que situação energética você está e para que, se aquilo ali vai ser útil para você e para os outros. Quando nós somos intuídos a fazer alguma coisa, precisa ser bom não só para a gente, mas também para aqueles que estão à nossa volta e, de repente, até para muito mais pessoas. Então, tanto como nós falamos, a inspiração é uma ideia vindo de fora. A intuição pode ser mediúnica ou anímica, mas é alguma coisa mais profunda, é alguma coisa nossa, da nossa história, da nossa vida, do presente e do passado, porque já tem um conhecimento. E o pressentimento é um braço da intuição que também tem aquele conhecimento do que já passou na nossa existência. Celina, eu trago aqui até uma dúvida extra aí dentro desse tema, né? Que é sobre o déjà vu. Que do francês significa já visto. Descreve uma sensação de já ter estado num lugar ou vivido uma situação anterior, mas que você nunca esteve inserido naquele contexto da situação, né? Vou dar um exemplo. A pessoa foi viajar pela primeira vez para uma praia no Nordeste. E ela chega ali, ela tem a sensação de que ela já esteve ali. Que ela é quase que uma memória sem memória. Mas ela, na verdade, nunca esteve naquela praia antes. O Espiritismo esclarece essa sensação aí que a gente popularmente conhece como déjà vu? Pois é, não tem essa palavra nem de Kardec, nem dentro do Espiritismo. Mas veja bem, o que você explicou e o que é o déjà vu,
quase todo mundo já passou, né? Ou de repente ainda vai passar, porque nós somos espíritos milenares. Já tivemos muitas e muitas encarnações. Então, quando a gente diz que nunca esteve num lugar ou com tal pessoa, é bem restrito ao momento atual. Nós, com certeza, já encontramos e reencontramos praticamente todos que estão na nossa vida agora, na nossa existência agora, e até outros que a gente ainda não pode falar ou, de repente, acha que é desconhecido e não é. Então, eu já tive essa experiência de estar num local, me perdi naquele local, e não me pergunte como eu cheguei no hotel onde eu estava inspirada, sem ter o cartãozinho do hotel, sem ter o endereço, indo por esse encaminhamento, né? Por essa intuição, porque com certeza já era alguma coisa que tinha dentro de mim, de repente eram caminhos que eu já tinha passado e vivenciado, e eu consegui chegar lá sã e salva. Então, e também quando a gente encontra pessoas, às vezes a gente diz, eu gostei dessa pessoa, parece que eu já vi, ou então não gostei, parece que eu já vi também. Não é, são coisas de ligações espirituais e de energia também, e nós temos a obrigação de estar de bem com todo mundo, de tratar da melhor forma possível, porque nós temos que aprender a amar a todos. Nós encarnamos para poder nos melhorarmos e aprender a mexer com os nossos sentimentos, né, das leis morais, do bem, do amor, do perdão e etc. Então, quando a gente encontra alguém e fala, nossa, parece que eu conheço, de repente a gente conhece mesmo. É bem por aí, viu? Celina, agora eu queria deixar esse espaço para você concluir essa temática que a gente trouxe hoje, deixar uma mensagem final para o nosso público e também já deixar aí os seus agradecimentos e despedidas para quem está acompanhando o episódio de hoje. Antes de mais nada, gratidão a você pelo convite, por nos permitir que participássemos de temas de programa tão importante como esse. A gente convida realmente todos a nos acompanharem nesse trabalho aí, nessa série, que foi assim um presente que vocês deram para a gente, não só os comunicadores, como a gente do outro lado também assistindo. E a gente convida a todos a investirem realmente na leitura sadia, na leitura dentro do espiritismo, dentro do conhecimento de coisas que tragam acréscimo para a nossa evolução, para a nossa caminhada, para sabermos lidar melhor, não só conosco, com o que vem ao nosso encontro, nossa existência, como com o outro e com aquelas surpresas e aqueles desafios que sempre acontecem na nossa existência. Então, temos que estar preparados e realmente a busca do conhecimento, a busca do estudo, a leitura sadia, aquilo que vem para a gente no momento certo, nós não perdermos a oportunidade, porque tudo tem um porquê e aquele empurrãozinho para frente extra nosso, quando a gente pensa que não é tão legal assim, são as mãos de Deus nos amparando, nos protegendo, nos abençoando. Gratidão a todos vocês pela companhia, gratidão a você mais uma vez, Ricardo. Eu que agradeço, Até Celina, uma próxima. suas palavras, seus ensinamentos. Agradeço a você que está acompanhando a gente aqui pelo Portal Mundo Maior, essa série exclusiva. Faço esse convite para você acompanhar todos esses episódios com vários comunicadores, né? Celina Sobral, mas também vamos estar com Walter Farid Júlio, Roseli Aparecida, Tânia Carvalho. A gente vai estar aí conversando sobre vários assuntos nesse universo da mediunidade. Então fica esse convite e até o próximo episódio.